E aí, minha gente, estamos de volta aqui para mais uma aula, aula 15, chegando já quase no finzinho aí da nossa eletiva. Professor Joalan com vocês, da melhor eletiva da mediação tecnológica, Língua Brasileira de Sinais. Olha a minha expressão, prof. Tô muito triste. Você tá triste por quê, professora? Última aula praticamente. Já tá quase no final, já vou ter que arrumar para culminância. Já. A próxima já é culminância. Olha aí. Aula mesmo, ó. Essa é a última. Aproveita, tá? Aproveita essa aula. E, gente, vocês não têm ideia. A gente recebeu uns vídeos de vocês, tá? Eu tô amando. É tão bonitinho ver vocês sinalizando, gente. Olha, eu vi ali que tem futuros intérpretes. Sim, o pessoal que já tem uma habilidade legal ali com as mãos. Eu achei que estava começando, eu vi, olha que habilidade, que facilidade de fazer o alfabeto, a expressão facial, assim. Olha, fiquei maravilhada, de boca aberta, como fala surdo, ó. E só de ver aí os meninos sinalizando, eu sei que tem professor aí presencial que sabe Libras também, hein? Eu vi o menino fazendo sinal aí diferente. Falei, ó, esse aqui não foi eu que ensinei, não. Foi alguém lá dos presenciais. Então, professor, fico muito feliz com a sua contribuição. Continue ajudando os meninos a se desenvolverem e acompanhar as nossas aulas, tá? Muito obrigado por todo o apoio. Muito bem. Aqui também já vai um abraço e um alô para vocês aqui da professora Aldelina, já com saudade, mas já pensando na próxima eletiva que vocês possam escolher, tem essa, não, vou escolher Língua Brasileira de Sinais. E hoje, eu achei muito interessante o tema da nossa aula hoje, prof. Exatamente, a nossa aula hoje fala sobre mitos e verdades da Língua Brasileira de Sinais. Sabe aquela dúvidazinha que você tinha sobre, quem que pode usar Libras? Para que isso serve? Vai me ajudar em quê? Nem surdo eu sou. Então, todas essas dúvidas a gente vai tirar nessa aula de hoje. Isso aí, as curiosidades aí a gente está trazendo para vocês. Ao longo das nossas aulas foram surgindo algumas conversinhas entre nós dois aqui, né? Mas calma aí que ia ter uma aula somente para isso. Para esclarecer, às vezes tem uma dúvida, é o meu vizinho, a minha avó falava, lembra que a avó acreditava surdo-mudo? Será que surdo-mudo ainda se usa, né? Então, alguns mitos a gente vai estar esclarecendo aqui também. Vamos lá? Então vamos lá para nossas mitos e verdades? Vamos lá para o primeiro mito. E aí dessa vez a gente vai colocar o slide bem grandão para vocês, para ficarem mais atentos aí na questão da nossa voz, da nossa explicação, tá bom? Então nós temos aí o primeiro mito da Libras, que é Libras é uma língua universal, professora. Será que ela é universal? Muita gente acredita que ela por ser gestual, muita gente acredita que ela é universal. O mesmo gesto que eu uso aqui, eu posso usar lá no Oriente, lá para os meus companheiros, né, e tudo mais, como fala professor de história disse que eu sou chinesa, que ele não sabe o que eu sou, se eu sou chinesa, se eu sou coreana, que se fala eu sou boliviana, é surda, ou é brasileira. Então, será que a língua de sinais lá no Oriente é a mesma usada aqui no Brasil? E aí o professor Joalan vai estar explicando sobre isso. Não é, prof. Outros países, né, possuem aí suas próprias línguas de sinais, como lá nos Estados Unidos, que tem a ASL, né, que é a língua americana de sinais, e lá na França, que tem a LSF, que é a língua de sinais francesa, de onde, na verdade, veio muitos dos sinais que a gente usa aqui na língua brasileira de sinais. Mas você nota que se é a língua brasileira de sinais, é porque tem sim outras línguas aí. Língua nos Estados Unidos, na França, no Canadá, cada região, cada país tem a sua própria língua de sinais. Isso. Algumas regiões, algumas línguas de sinais, quando eu falo língua de sinais, aí pode ser de outros países, utilizam as duas mãos, uma é mais predominante uma mão esquerda. Então, enfim, tem algumas, principalmente as línguas orientais de sinais, né, a parte do Oriente, usa-se bastante, quase 100% da sinalização às duas mãos. Deixa eu conversar com vocês um negócio aqui rapidinho antes de continuar. Quando a gente está interpretando também, que está nesse contexto de falando de línguas variadas, a gente até tem diferenciação no sinal. Quando a gente vai tratar da Libras, que é a língua brasileira de sinais, a gente sinaliza Libras assim.
próprio Libras mesmo, que eu estou falando da língua brasileira de sinais. E quando eu me refiro de uma outra língua de sinais, ou falo língua de sinais no geral, eu uso dessa maneira, que no geral, língua de sinais. Então, quando eu vou traduzir, isso é língua de sinais e isso é Libras. É isso. Beleza? Aí. Vamos voltar lá para o slide, então. E aí, prof, cada língua de sinal tem as suas próprias gramáticas, né? Sua estrutura própria e sinais diferentes. Às vezes um sinal aqui, o que eu acho bem bacana, por exemplo, o sinal de abraço, né, professora? Uhum. Eu não sei se é verdade, mas me contaram. Que o sinal de abraço aqui nosso é o sinal de eu te amo lá na língua americana de sinais. Você conhecia isso aí? Não sabia não, professor. Para mim é novidade. Olha aí que bacana, ó. Se vocês também não sabem, pesquisa aí. Então, assim como falamos português aqui no Brasil e inglês lá nos Estados Unidos, a comunicação por sinais também varia de país para país, tá bom? Então, esse mito, que a gente começou com um mito, que ela é universal, por que ela não pode ser universal? Essencialmente, porque em países... Não, porque tem gramática, tem estrutura. Então, quando se fala de gramática, a gramática específica de determinada língua. Há semelhanças, né? Porque tem morfologia, sintaxe, tem sintático, semântico, pragmático, todas as línguas também têm. As línguas de modo geral. Mas a língua de sinais, ela é própria, ela tem uma gramática própria. Não dá para colocar, prof, só para exemplificar para o pessoal, por exemplo, assim, vou sinalizar que você já sabe um pouquinho de sinais, né? Então, casa, aí, porque eu já sou sinal de A. Casa, porque o seu sinal é de casa. Caiu, porque o seu sinal de caiu. Isso aqui é pegar a estrutura, a organização da nossa língua portuguesa e colocar itens da língua de sinais. Isso não é gramática da língua de sinais. A casa caiu? A casa caiu. A casa está aqui, caiu. Não precisa fazer casa caiu. Não, né? Precisa. Entendeu? Isso aí é usando a estrutura de uma outra língua, só colocando o sinal. Por isso que fala que ela não é universal, ela tem uma gramática própria. Em algumas frases que nós usamos aqui ao longo das nossas aulas, vocês perceberam, eu tenho que marcar para onde que eu vou. E às vezes eu começo uma sinalização do que eu estou marcando. Né? Eu marco aqui isso quando eu estou elaborando o pensamento. Claro que é diferente na interpretação. Por que é diferente na interpretação, prof? Porque eu não sei o que o falante, né, na hora que está palestrando, dando sua aula, vai falar. Então, não tenho como eu prever isso. Eu tenho que esperar ele falar para poder sinalizar. Mas quando eu sou a própria pessoa que está produzindo essa sinalização, eu tenho que marcar as informações. Viu como é que a gramática é diferente? Tem toda a diferença. E a gente não vai tão longe. Dentro do nosso próprio país, também tem diversidade na Libras, tá? A própria Libras, a própria língua brasileira de sinais, a depender da região que você mora no país, ela vai ter diferenciação de sinal ou até mesmo de um contexto, do jeito que é sinalizado. Numa região do Brasil, que é o norte, que usa muito mais sinais. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal usa muito mais datilologia. Então tem essa diferença, variação linguística dentro do próprio país, dentro da própria língua brasileira de sinais. Porque vai ter essa variação dentro das próprias comunidades surdas, né? Porque essa comunidade surda está inserido em um contexto cultural ouvinte. Então, querendo ou não, esse contexto cultural ouvinte é repassado para esse pequeno grupo que é somente surdo. Então, características culturais do Rio Grande do Sul, então os surdos do Rio Grande do Sul também vai adquirir essas características culturais da comunidade falante do Rio Grande do Sul. E assim tem essas mito esclarecido? Então, bora lá para o próximo mito que tem mais. Tem mais mito aí. Todo surdo sabe Libras, professora. Não sei disso não, hein? Já conheci. Será? Sei disso não. Será que vocês acreditam nisso? Você já encontrou uma pessoa surda aí, e é só falar em Libras que ela vai entender? Não é bem assim. Não é todo surdo que sabe Libras. Mito. Vai depender aí de onde que ele nasceu, como que foi o desenvolvimento dele. Então isso é um mito, tá, gente?
Nem todo surdo, você vai chegar sinalizando com ele não vai te entender. Sem contar que dentro da própria comunidade surda, nós temos diferentes identidades surdas. Tem pessoas surdas que se identificam como surda, né? Aceitam a surdez com tranquilidade, e tem pessoas surdas que ainda estão em um momento de transição, onde a família acredita ainda que ele venha a ser um falante que nem a gente, né? E assim leva para o fonoaudiólogo, atrasa um pouquinho da questão de adquirir a língua de sinais. Então, quando vai aprender a língua de sinais, está na adolescência, quando não na vida adulta. Eu conheço uma surda que ela veio aprender com 18 anos, quando ela disse para a família assim, não, vou aprender. E foi com 18 anos que ela foi aprender. Então, até os 18 anos, ela não sabia língua de sinais. Então, depende muito também da identidade dessa pessoa surda. E aí entra o que a professora falou, os surdos que são mais oralizados, né? Alguns que aprendem a fazer leitura labial e outros que até aprendem o português bem bonitinho, bem escrito, porque foram ali ensinados, foram condicionados, vamos colocar dessa maneira, Isso aí, a trabalhar, a se comunicar desse jeito e não adotar aí a identidade da comunidade surda, a identidade da língua brasileira de sinais. Ainda tem mais, ainda tem um outro mito dentro desse mito. Conte Todo mais. surdo, volta um pouquinho lá. Volto. Todo surdo sabe fazer leitura labial com perfeição? É só eu falar frente para o surdo que ele vai saber? Depende também. Ele também tem que ser estimulado para isso também. Exatamente. Tá certo, Não adianta. O pessoal chega, vamos para cá, que esse aqui é legal de falar isso aqui. Eu acho muito massa. Vem para cá. Já vou tirar. E se você já fez, você já vai dar risada comigo junto, tá? A pessoa encontra o surdo e acha que o surdo tem deficiência intelectual. Porque, ele é surdo, então ele vai ler, aí começa a falar devagarzinho, que é para ele ler os lábios. Nem todo surdo tem essa habilidade. Não tem essa habilidade. Isso é algo difícil. E tem mais, é uma habilidade. Quando ela não é ensinada, a questão da leitura labial, ela é ensinada pelos profissionais da área da saúde, fonoaudiólogo. Quando não é ensinado, ele adquire de modo empírico, ou seja, conforme a necessidade dele. Então vai depender muito. Se o pai usa bigode, se não usa bigode. Então, se o pai não usa o bigode, não tem bigode, aí uma pessoa com bigode vai querer fazer essa articulação, o surdo vai ter dificuldade. Então, isso depende muito. Por isso que todo surdo sabe fazer uma leitura labial? Não sabe, tá? Não é todo surdo. Então tem aí essa consciência. Não adianta falar mais devagarzinho. Se ele não tiver habilidade de ler os lábios, não vai rolar. Tá Isso bom? quando ele está falando de bem devagar, né? E quando tem pessoas que acreditam que o surdo, falando mais alto, exatamente, ele vai ouvir, né? Tem isso. Mito também. Isso é mito, hein? Surdo, ele não escuta. Não é que ele escuta pouco, não é que ele escuta mais ou menos, ele não escuta, tá? Aí você pode falar assim, prof, dá um retorno aqui. Eu tô vendo aí um aluno aí de uma escola vai perguntando assim pro professor presencial. Não, mas eu conheço um surdo que eu falo na frente dele, bem devagar, e ele me entende. Sim, vai conhecer surdo, mas ele está fazendo leitura do todo, né? Você como todo, já tem questão da convivência. Sim, às vezes está sempre no ambiente escolar, você não sempre pede uma borracha do mesmo jeito, até para o seu colega ouvinte que está ali, às vezes só de estender a mão ele não sabe que você quer a borracha, o surdo é da mesma maneira, ele observa as coisas ao redor e ele percebe quando é o momento oportuno de fazer algo. Às vezes você falou e tem a impressão de que ele ouviu, mas ele não ouviu, ele apenas entendeu que no contexto era aquilo que você queria. É isso aí. Tá vendo que é um mito dentro de outro mito? Vamos lá, outro lá. E aí, vamos lá. Aí tem mais aqui, ó. Nem todas as famílias ensinam a Libras desde cedo. E muitos surdos têm contato com a língua de sinais na fase adulta, como a professora já falou. Conheceu o surdo que aprendeu aí com 18 anos. E muitas vezes a família não sabe Libras. Não nasceu numa família de ouvintes, pessoas aí que somente falam oralmente, não sabem língua de sinais, e eles não têm como ensinar. E o pior que acontece ainda, professora, a família se nega a aceitar que o filho nasceu surdo. E aí vai insistindo, não, ele vai falar, vamos esperar um pouco mais, vamos fazer um tratamento aqui, outro tratamento ali. Mas pode vir a falar?
Pode vir a falar sim. Agora, a questão da audição, só se for cirúrgico e na idade certa, né? Tem isso também. Na idade que é o implante coclear. Exatamente. Hoje nós temos o implante coclear que auxilia bastante nisso. Mas só o implante coclear resolve? Não. Além do implante coclear, tem que levar ao fonoaudiólogo posteriormente, porque ele tem que... Como é que eu posso filtrar o que ele está recebendo de som, entendeu? Porque quando coloca... Ó, e aquele aparelhozinho... É um espanto, né? E aquele aparelhozinho, prof, que eu vejo que tem aqui, é o implante coclear, não. O implante é aqui atrás da orelha que você vai perceber a parte externa do implante. Aquele aparelhozinho que coloca aqui, ele vai também receber vários ruídos, né? Que também só dá, porque o Sistema Único de Saúde, ele oferta esse aparelho, que ele é caro, não é tão barato assim, não. E o implante também é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, quando tem aqui esse aparelhozinho aí, todos esses ruídos externos aqui vai. Então, também tem que levar para o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo que vai ensinar ele a filtrar esses ruídos para ele ter as informações, para chegar a informação até ele. Certo? Eu espero ter esclarecido tudo isso. Eita, bastante informação, né? Mas é bacana você saber, porque são coisas que quase ninguém te conta. E você só encontra aqui na mediação tecnológica. É isso aí. Vamos lá. Mito número 3, slide na tela aí. Libras é só um conjunto aí de gestos e mímicas que os intérpretes ficam fazendo caras e bocas aí nas TVs. É, professora? Eu acho que isso aí tem tudo a ver, acho que vai esclarecer, acho que já esclareceu bastante para os nossos alunos da mediação, que está relacionado com a iconicidade. Até deu uma aula só sobre isso, né? Isso então, aí. é icônico, é por ser icônico, é mímico, entendeu? Tem isso aí. Não é, né? Não é, a gente já esclareceu um pouco sobre isso. Próximo. Vou fazer até de vermelhinho aqui, ó. É um mito, tá? O não é só gestos e mímicas. A Libras, né, que é a nossa língua brasileira de sinais, deixa eu pegar um marca-texto aqui para vocês bem bonitinho. Beleza. Que a nossa língua é uma língua completa, tá? Com gramática, estrutura e regras próprias, assim como qualquer outra língua falada. Libras tem ordem das palavras, variações regionais que a gente já comentou com você e expressões específicas, inclusive aí a expressão facial, né, que a gente usa bastante na Libras. Além dos sinais feitos com as mãos, as expressões faciais e corporais são fundamentais para o sentido das frases. Está naqueles nossos parâmetros que a gente já ensinou, né, professora? Aí, aquilo que você falou. Então, se não é mímico, não basta só imitar gestos, né? É preciso entender a estrutura da língua. Então, mesmo que os sinais sejam icônicos, que a gente já falou sobre isso, você tem que entender onde eu vou usar esse sinal icônico. Senão, ele vira gesto para a nossa comunidade ouvinte. Para a nossa comunidade que não tem contato com a língua de sinais, que não tem contato com a comunidade surda, pensa que é gesto, mas não é. Ele é um sinal, ele tem estrutura, né? Estrutura gramatical que a gente já explicou sobre isso. E aí chegamos ao quarto mito. Libras é uma linguagem, professora? É isso aí. Será que é linguagem? Então, o que seria linguagem? O que diferencia língua de linguagem? Prof, vamos lá. Vamos aqui conversar um pouquinho com esse pessoal aqui. Vamos lá. Essa é uma discussão muito interessante, porque a gente vai lá para a área da linguística, da linguagem, a gente não consegue dar uma resposta muito concreta. A professora aqui, lembra lá nas primeiras apresentações, que é a professora de línguas vernáculas, tá? Ela entende muito dessa questão da linguística. Então, em alguns contextos... Me senti velha, estudantes, me apoiem. Ele falou vernácula. Vernáculas. Me senti velha. Então, vai ter contextos em que a Libras vai ser chamada, sim, de linguagem, porque nasceu, tem todo aquele contexto, mas a Libras é uma língua prevista em lei, bonitinho lá, prof. Bonitinho, tá bem organizadozinho lá na lei da Libras. Agora, e esse mito, prof, aí fala assim, é porque o povo não sabe, tá aprendendo, é porque os nossos estudantes da mediação estão tendo contato. Agora não, gente. Eu já vi documentos oficiais da área do direito, né? Documentos oficiais de outra área, que não seja da área da educação, que eu penso que a área da educação, nesse sentido, ele já compreende essa diferença, mas em outras áreas
que vem linguagem mesmo, entendeu? Porque compreende que é uma linguagem, né? Que seja algo macro, algo maior, porque usa gesto. Não é. Então, quando a gente pensar em linguagem, nós temos a questão da linguagem de trânsito, Sim. Nós temos a linguagem corporal, quando a gente se encosta e fica assim, né? Quando vai para uma entrevista, aquela coisa largada, a pessoa não está interessada em passar naquela entrevista, não, porque está toda assim. Então, né? O corpo não fala? Quando você está cansado, como é que você fica? Você fica sorrindo e pousudo? Não, você fica lá cansado. Linguagem, isso é uma linguagem corporal. Linguagem corporal. Né? A linguagem de trânsito, tem as placas de trânsito, né? Então, tá lá proibido, é proibido para mim, para o surdo, é proibido para todo mundo. É que é uma linguagem de trânsito, é algo maior. Vamos lá, prof? Pois é, mas ficou claro, Libras é uma língua regulamentada por lei, bonitinho, como o inglês, o português, o francês, tudo certinho, tá? Vai ter contexto que ela vai ter linguagem? Vai, mas é uma questão para Libras 3. Uma questão para Libras 3. Pede que a gente volta, tá bom? Então vamos lá, ó. A diferença. Vamos lá no slide para vocês. Olha meu bonequinho aqui, ó. Eu me acho muito mais legal de boneco do que de pessoa. Olha aí, olha, eu gostei desse bonequinho eu também. Gostei. Olha aí a diferença da Seduca, da nossa mediação. Olha, vou fazer um bonequinho também, mas tem que arrumar também. O último bonequinho que tu fez, de mim não ficou legal não. Não deu certo, não fez jus à sua beleza. Isso, muito bem. Então, linguagem é um conceito mais amplo, né? Que envolve qualquer forma de comunicação, como a professora já falou. Como a linguagem corporal, a linguagem artística. E a Libras é o quê, prof? A Libras, ela é uma língua. Mas por que ela é uma língua? Porque eu preciso de uma gramática. Aí a gente vai mergulhar. Lembra da língua portuguesa, que eu já interpretei para vocês lá? O enunciado, o código que é o próprio sinal, que é a própria palavra, né? Aí quem emite esse código, o emissor e o receptor. Então, quando eu preciso dessa estrutura, onde tem que ter o emissor, eu tenho que ter um código para o meu receptor entender, ela se torna língua, porque eu preciso de algo maior, né? Algo que tenha mais complexidade. Por isso que fala que é gramática, é estrutura. E também na língua brasileira de sinais, além que já foi, como é que eu posso dizer, pesquisada, documentada enquanto língua mesmo, porque ela tem movimento, ou seja, ela muda de acordo com o tempo. Já falamos sobre isso também lá na iconicidade e arbitrariedade, né? Do passear, né? O passear no tempo no final do século passado aí, era icônico, mas ele evoluiu. A língua portuguesa também tem algumas palavras que em determinada época ela era icônica também, se fazia uma referência a algo. E hoje a gente entende por que cadeira é cadeira, não é sentador. Não é sentador. Por aí. Então é nesse sentido de evolução de acordo com o tempo também. Isso valida a Libras também enquanto língua, nessa variação relacionada com o tempo e espaço. E aí, como a gente trouxe para vocês 4 mitos, né, 4 mentirinhas, a gente vai trazer para vocês também 4 verdades que estão em contraposição aí. Eita, em contraposição. Tão ao contrário dos mitos aí. E o primeiro deles é esse, né, que a Libras tem estrutura própria, como a gente já falou. A estrutura das frases em Libras é diferente do português falado, tá? Na Libras, a ordem das palavras pode mudar. E os sinais são organizados de forma visual. Lembra quando a professora Aldelina, vem cá com a gente. Lembra quando a gente estava na aula lá dos meios de transporte e a professora Aldelina falou de escolher andar de barco ou andar de navio? Lembra que ela colocou os 2 objetos aqui, ó, colocou um barco de um lado, colocou um navio de outro e colocou escolher? Então, ela é trabalhada também nessa questão visual. Eu não preciso fazer barco, escolher qual navio. Então, marcou os 2 no espaço e escolheu um. Isso é trabalhar a Libras de forma visual também. É isso que tá falando. Quando fala da estrutura, né, não dá para ser igual a casa caiu, igual da escolha do barco. Então, aí eu tenho o barco e o navio. Escolher qual? Não. Eu determino no espaço e já digo aqui, nesse aqui, qual que eu escolho. Então, a estrutura, tá lá uma estrutura do português que vocês visualizaram, mas na hora que eu passo para sinalização, ele muda de estrutura, tá certo? E tem mais aqui também
Prof, nesse pra segundo cá. aqui, a Diga ordem aqui. das palavras podem mudar. Lembra que alguém perguntou assim, mas a mão aberta, a mão fechada, a cebola, né? Eu corto depois isso aqui, eu posso fazer isso aqui, depois cortar? Pode, depois eu posso mudar isso aqui, tranquilo. Isso dentro de um contexto, por que ela é língua, né? Por que ela é língua? Porque ela precisa de um contexto. Porque a língua portuguesa também precisa de um contexto. Como assim na língua portuguesa precisa de um contexto? Tem A palavra que ter contexto. manga. A manga da camisa, a manga da professora é verde, mas é a manga fruta ou a manga da camisa, né? Essa manga, essa parte da camisa aqui. Então, dentro do contexto, eu vou saber. Agora, se eu falo só essa frase, eu tenho que visualizar. Tá falando do quê? Ela tá comendo alguma coisa? Ela tá verde. Está verde. A manga é verde. Depende muito do contexto do qual é usado. A mesma coisa na língua de sinais. Então, aprender Libras também não é só decorar aí um monte de sinais e aprender sinal isoladamente. Tem que saber como é que eles se configuram, como é que eles se organizam para formar aí frases naturais, frases que façam sentido para a comunidade surda. E poesia também, né? E poesia também. Temos a verdade número 2, agora na telinha com vocês aí, tá? Expressões faciais fazem parte da gramática, tá? Então, lembra que a gente já falou disso aí? As expressões faciais e corporais fazem parte da gramática da Libras. Elas indicam emoções. Lembra que a gente falou do cansaço? Está se sentindo cansado, triste, feliz? Ninguém vai fazer o sinal de triste estando feliz com a cara dizendo que está feliz. E o inverso também. Então, identificam intensidade e transformam uma frase em pergunta. Lembra que a gente sempre fala com vocês quando está nos diálogos? Expressão, expressão. Expressão da pergunta aí. No português, usamos a entonação de voz, né? Para demonstrar os sentimentos, para demonstrar a intensidade. E já na Libras, a gente faz esse efeito visual, né? A gente coloca aí... Quero fazer, prof. Quer fazer? Faz aí. Eu quero fazer. Olha só que bacana. A professora está empolgada hoje empolgada. aqui. Acho que é porque está finalizando. Será que é por isso que eu estou empolgada? Não, tem que ficar triste, não posso ficar empolgada. Vamos mas lá, o corpo prof. fala. Vamos lá. Quando a gente fala de sentimentos, que aqui o professor acabou de explicar sobre isso, com relação ao sentimento, uma frase. Eu vou dizer que ele é bonito. Acho bacana isso. E eu sou. Ele é bonito. Aí eu fico admirada. A entonação. Ele é bonito. Aí eu pergunto, ele é bonito? Olha a entonação, né? Já então, muda. Português, ele é bonito. Tô afirmando. Tô admirando. Ele é bonito? Pergunto para ele é bonito? Em Libras. Então, expressão corporal, né? A expressão facial e corporal junto. Aí eu falo, tô afirmando. Aí agora, tô perguntando. Agora, olha o corpo, olha a expressão. Já muda completamente. Então, dentro da expressão corporal, a gente pergunta, a gente indaga, a gente admira, né? Todo o corpo ele mostra, ele faz composição com a frase para que ela tenha sentido. Vamos lá. Entendeu? Vamos embora para a próxima lá. Terceira verdade. Libras não é só para surdo, prof. Você sabia disso? Tem gente que tem... Isso é muito polêmico dentro da verdade. comunidade, né? Muito polêmico, porque aí diz assim, é só surdo que tem que saber Libras. Não, não é verdade, senão a gente não... Eu não sou surda, Eu prof. também não. Então, ó, professores, médicos, atendentes, policiais, advogados e diversos profissionais podem e deveriam, olha que legal, deveriam aprender a língua brasileira de sinais para tornarem a comunicação mais acessível e inclusiva para todos. Vem cá com a gente aqui. Imagina você, um surdo, que você seja surdo, ou você conhece alguém que seja surdo, e essa pessoa está passando mal, precisa ir ao médico, e o médico não tem como te atender acessivelmente. Porque você vai lá para o médico e vai dizer o quê? Ele vai falar com você dizendo o que você está sentindo. Você, como pessoa ouvinte, falante, vai dizer, ó, tô com dor aqui, tô sentindo aqui, tô com febre e tal. E o surdo? Como é que seria? Como é que ele vai se comunicar? Isso quando ele tem acesso ao médico, né? Exatamente. Até para chegar lá é difícil. Até para chegar lá é difícil. Quando nós estamos pensando no atendente. O atendente tem que saber ali, mas a gente pensa, mas não precisa. Precisa. Essa vez eu fui acompanhar um amigo meu, né, no consultório médico, aí ele, olha que é pago, hein? Levou a carteirinha dele,
Ele apresentou, ok. No que ele foi esperar a vez dele, que é recolhido, então a carteirinha lá do plano de saúde. Aí ficou, fulano, e ele surdo, né? Aí vai ouvir como? Vai ouvir como, né? Então, assim, pelo menos um básico de sinais, né? Tem que saber para se tornar uma sociedade realmente que tenha inclusão de fato, né? Que tenha acessibilidade. Exatamente. Então aí a Libras não é só para surdos, tá? Ela é para toda a comunidade no geral, ela é uma língua nossa e todos nós deveríamos aprender, principalmente a galera que trabalha com atendimento ao público, a galera que depende de pessoas para viver ali, tem aquela relação de troca. Um médico, um advogado que vai atender um surdo, ele precisa saber aí Libras, e é um leque a mais, né, professora? O psicólogo, já pensou psicólogo? É uma terceira pessoa que vai estar falando sobre, né? A tua intimidade e tal. Pensou, então, pensa na surda, né? A mulher, né? Indo ao consultório, ao ginecologista, que é da área. Enfim, é uma verdade que a gente tem que pensar sobre isso, né? Dessa falta ainda de acessibilidade dentro da área da saúde, principalmente. E aí, falando nessa área de trabalho, temos a quarta verdade sobre a língua brasileira de sinais. Que saber ela pode abrir portas na sua carreira profissional. Olha que bacana! Olha, professora Aldelina, hoje vive praticamente aí da língua brasileira de sinais. Há 25 anos que eu quero já me aposentar. Já tá quase lá. Meu sonho de consumo, entendeu? Minha meta, aposentadoria. Mas antes de me aposentar, estamos aqui. Mais uma questão. Então, a gente vive praticamente da língua de sinais. Trabalho com interpretação, não sou intérprete. Eu digo que eu sou professora, antes de tudo, sou professora. Antes de professora. Sou professora. Mas trabalho com interpretação. Por quê? Porque falta, é um campo que precisa ser ainda bastante explorado. Falta profissional, principalmente na nossa região Exatamente. norte. Nós somos aí profissionais escassos, raros. Sabe aquele animal e quase em extinção? Somos nós, tá? Então, tem muita vaga. Não adianta você... eu não vou entrar nessa área que eu nunca vou arrumar um emprego. Falta. Para a gente conseguir assumir um trabalho hoje, a gente tem que largar outro. Então, falta profissional. Então, se você é uma pessoa que viu ali, tem uma habilidade, ou então tem aquela vontade de querer aprender, porque tem que gostar. Tem que gostar, tem que ter vontade ali. Então, entra nesse mercado, que é um mercado muito bom, muito propício a trabalho. Mas, prof, não é só na língua de sinais. O intérprete tem que gostar. Tudo que você faz tem que gostar, né? Eu digo assim, sou professora porque gosto, né? Podia ter outra opção? Podia, mas gosto da profissão. A mesma coisa da interpretação. Professor de educação física também, porque ele gosta. Amo. Tem as duas profissões, gosto das duas profissões, de educação física e trabalhar com interpretação também. Vamos lá ver aonde que eu vou trabalhar com isso aí? Empresas estão cada vez mais... Deixa eu ver que conta aqui, tá certo. Estão cada vez mais focadas em inclusão, que é uma tecla que a gente está batendo muito ultimamente, e acessibilidade. Saber Libras pode ser um diferencial para quem trabalha com atendimento ao público, saúde, educação e segurança. Pode ser até critério de desempate na sua entrevista de emprego. Com certeza. Quem que o profissional vai preferir? Alguém que saiba se comunicar com todo mundo ou alguém que saiba se comunicar só com uma parte da população? Ele vai querer o profissional mais completo. Então, o intérprete de Libras pode atuar em eventos, escolas, tribunais e até mesmo na televisão. Olha que chique, no YouTube. Olha a gente aqui, na mediação tecnológica. Olha a gente aqui no YouTube, olha a gente no YouTube, olha o sinal do YouTube. Enfim, no YouTube também você pode pegar uma aulinha, eu sei um pouquinho de sinal, vou lá pro YouTube, jogo lá, lança isso aí, vê se não bomba. Pode viralizar seu canal, hein? É só você pesquisar aí o tanto de profissionais que já fazem isso, né? E aí chegamos àquele momento da aula maravilhoso que é o nosso quiz, galera! Estão prontos aí? Hoje tem 2 perguntinhas, mas elas estão assim num nível legal, porque tem uma pessoa se mexendo nas perguntas. Vamos lá acompanhar com a gente? Dessa vez ele ficou bacana. O professor fez bacaninha esse quiz, porque nos outros ele coloca o quê? Eu não sei mexer nesse negócio, não. Vamos lá, a última aula, professora, mexe aí, é só riscar. Só riscar, opa, olha. Risca com a outra parte, fica melhor. Entendi. Olha, vou passar o dedo pra... A professora é bem do quadro mesmo. Não, você não mexe nesse negócio, não. Tu quer que eu faça o quê? Coloca pra tocar esse negócio aí, Vamos lá. Cadê o nosso tempo? Olha, já foi, ó. De novo. Viu? Vou colocar mais uma vez, ó. Que sinal é esse?
Que sinal é esse, gente? 5 segundos para vocês descobrirem aí que sinal é esse. Eu acho que o professor Jolan não ensinou isso aí. Eu acho que esse sinal é bater palmas. Eu acho que é bater palma também. Mas a gente ali. não ensinou, mas a gente fez esse sinal aí todas as aulas, professora. Eu acho, moçadinha, eu acho que é bater, ó. Faz de novo aí pra ele mostrar que não tá batendo. Vamos lá, vamos de novo, vamos bater palma, ó. Olha lá, bater palma. Bora, mulher, bate palma. Olha aí, ó, bater palma. É alternativa A, prof. É alternativa B. É bater palma, que aqui era para ser C, mas voltou a ser A. Ah, é verdade. E aqui é para ser D e voltou a ser A. Então, é bater palma? Não é intérprete? bater palma, professora. Também não é mundo e nem ouvinte. É o sinal de intérprete, Já tá que bom? nós estamos falando, esse está relacionado ao quarto mito, né? Exatamente. Então, é isso aí. Então, é esse aqui. É a alternativa D. D, que tá A aí, mas é D, tá bom? Muito bom. Nada que não se resolva. Já Parabéns foi para o tempinho. vocês que não quis escolher sem ser bater palmas. Vamos pro próximo vídeo. Próximo, presta atenção aí, é rapidinho. É rapidão, E esse 3, aí. 2, 1 e... Vai. Eita! Eu acho que esse aí é orelha. Eu acho que é boca. É boca? Ah, não tem boca. Não tem boca, prof. Tu devia ter colocado boca. Então aí. acho que é mudo. É mudo. É mudo, quem tacou na boca, assim. Tacou aí na boca. Então, será que é a alternativa A ou a alternativa B? Eu acho que a alternativa C, que foi lá na orelha, é ouvinte ou é orelha. Eu acho que também que pra a orelha é orelha. mais legal, hein? A orelha combina mais. Vai de novo, prof, só pra gente ter Vamos lá. certeza se é orelha mesmo. Olha aí. Ó, ela toca na orelha e na boca. Ah, O queixo, né? É. Então, qual seria, prof? Então nós temos aí 5 segundos para responder. A gente responde e já vem com vocês aqui, tá bom? Eita, 3, 2, 1. Esse é o sinal de surdo, tá? Olha aqui, Então ó. quando ele chegar para você, você falar alguma coisa, ele não responder, a gente fazer assim, ó. Ele já tá dizendo, ó, eu sou surdo, Eu tá bom? acho que aquele videozinho deu uma dica, prof, porque ela faz. Ah, ela dá uma... Ela fala um pouquinho, né? Mas se ela não falasse, prof, eu acho que ia ser orelha. Eu também acho. Temos aqui um diálogo para vocês mandarem pra gente, tá? Deixa eu vir mais pra cá para ver se dá para enxergar bonitinho. Ó, vocês já sabem, oi, tudo bem? Aula vocês já sabem, agora, sinal de matemática também. Professor, Também já sabe. já. Ah, não sabe professor Maurício e Lucy. Digita o nome. Ó, eles têm sinal, prof. Maurício eu sei que tem, Luci eu não sabia. Pelo menos eles me falaram que tem sinal, tá? O sinal do Maurício é esse aqui, ó, configuração da mão em W, né, M, e assim, ó, do Maurício. Por que será, né? Ele falou que na época ele tinha um moicano quando fizeram É isso lá. mesmo, é. E o sinal da professora Lucy é aqui, ó. Ah, não sabia que a Luci era aqui. Ela falou que tinha um sinal aqui. Então, se for referir-se a eles, Lucy aqui e Maurício aqui, beleza? Fofoca de bastidores. Vambora. Fofoca de bastidores. Professor Maurício tem familiar surdo, por isso que ele tem Olha. sinal. E ela é da comunidade surda, participa e sabe muitos sinais. Vamos lá. Então, acho que o sinal de conhecer, a gente nunca falou para eles. Vamos dar o sinal de conhecer? Nas primeiras horas falamos, mas vamos fazer. Ó, conhecer. Tá? Sinal de conhecer. Eu acho que a gente não ensinou o atrasado. A gente teve um diálogo com o atrasado. Teve? Foi o avião atrasado. Ah, então sabe atrasado. Ó, conhecer e atrasado. Atrasado. Desculpa. Não sei se foi ensinado desculpa. E acho que desculpa não também. Desculpa. 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 E Agora, o mais difícil de todos. tchau. Tchau. Eu me amarro, pessoal. A gente tá lá sinalizando em Libras. Lá. Aí eu penso, ei, como é que fala tchau em Libras? Tchau. O pessoal fica desnorteado. Eu não acredito. É só isso, foi só isso. Tchau. Prof, vamos lá, rapidão, fazer Vambora. pra eles. Vamos lá. Você quer A ou B? Tanto faz que agora que eu já aprendi o sinal. Como é da Luci? O sinal da Luci? Da Lucy. Da Luci. Luci. E do Maurício. Maurício eu sabia que era aqui. Então eu Tá. vou de A. Vai já? Então vai Vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você ter aula agora? Sim, ter aula de matemática. Professor, quem é?
Professora Lucy e Maurício. Bom, eu conhecer não. Desculpa, eu estou atrasado para a aula. Tchau. Ok, tchau. Passinho esse, né? Bem Gostoso bacana. de fazer esse aí. Então, gente, chegamos aí ao final da nossa aula, tá? Mandem pra gente, gravem um vídeo, mandem pra gente, marquem a gente no Instagram. Lá, Tec Inclusão. E prof.joalan, tá bom? E a gente vai estar esperando lá, né? Lá no Instagram. Aqui também, que ainda tem mais uma aula ainda. Tem mais uma aula, a culminância, tá bom? A culminância, aí sim eu vou chorar. Dizer assim, poxa. Aí vai ter acabado. Mas ainda não, ainda tô empolgada aqui hoje, tá gente, certo? Beijão pra vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.